Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui para mais uma live hoje. Sejam bem-vindos, bem-vindas para mais uma live. Hoje nós estaremos falando sobre dependência emocional. É sempre um prazer muito grande ter vocês aqui comigo. Ei, Thaís, esperar a Thaís entrar. Para quem está entrando aí, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Tem um coraçãozinho aí do lado, eu vou pedir para que vocês apertem ele para que a gente chame mais pessoas. Eu sempre começo agradecendo vocês, pelo espaço, pela consideração, pelo apoio ao meu trabalho. É sempre muito gratificante estar aqui. Hoje, nossa convidada é uma Olá, convidada boa muito noite. especial. Oi, Thaís, boa noite, Tudo seja bem? Boa noite. bem-vinda. Obrigada. A Thaís é uma companheira do Metamorfose, né, Thaís? Está aí Sim, comigo, iluminada, como sempre. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar. Antes da gente obrigada. começar a falar sobre esse assunto tão importante, né, Thais, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho para o pessoal quem é você, sobre o seu trabalho. Então, eu sou a Thaís, para quem não me conhece, né? Eu trabalho como psicóloga clínica lá na Metamorfose e numa clínica eu também atendo crianças, adolescentes e adultos, né? Então, assim, desde que eu comecei a clinicar, é esse público que eu tenho atendido, né? Juntamente com a Ana, a gente tem o espaço, né? Para trabalhar outras questões também, de não só atendimento, de levar a psicologia, né, de uma forma acessível para as pessoas. Porque eu acho que é importante que todos conheçam, né? E Sim, o é isso. nosso trabalho no Metamorfose, né, Thaís? Ele é Sim, totalmente, a gente trabalha com valores sociais, é como uma forma mesmo de tornar a psicologia acessível, né? De tornar a psicologia para todos. Te agradeço muito, seja muito bem-vinda aqui, que a nossa noite seja muito produtiva. Hoje nós estamos falando de um assunto que é tão importante, né? E que vem sendo tão comentado nessa uhum, pandemia e acho que juntou também com a atualidade muitos términos de relacionamento. Nós duas tivemos sim, essa ideia de trazer esse tema devido ao que a gente vê no consultório, né? Tem chegado muita gente com dependência emocional para a gente no consultório. Por que não falar disso? E aí, hoje, eu e a Thaís vamos fazer de uma forma diferente, né, Thaís? A gente sim, escolheu um caso clínico para trazer para vocês. Nós não iremos mencionar nomes, tá? Nós iremos utilizar a figura de mãe, amigos, paciente e psicólogo. uhum, Não é uma forma de exposição, mas é uma forma para que as pessoas entendam e compreendam que é mais comum do que a gente pensa, do que a gente imagina. Né? Então, a gente vai começar falando um pouquinho desse caso clínico, a gente vai ler ele e depois a gente vai começar a comentar em cima da dependência emocional, o que é, as características, tá? Então vamos começar. Uma mãe vai com a filha numa clínica, leva ela no psicólogo, né? Junto com uhum, mais dois amigos. Eles estavam preocupados pela situação em que a paciente estava vivendo. Eles entenderam que a paciente poderia estar se comportando assim com eles, mas acima de tudo, como ela poderia estar jogando fora tudo o que ela havia conseguido até ali. Então a mãe, ela uhum, chega muito preocupada, né? Ela pergunta, né? Ela fala que o que a menina sente é a filha sente é pura obsessão. Ela está disposta a fazer tudo uhum, o que for preciso para estar com o parceiro. Após uhum, observar essa situação, o psicólogo ele faz a seguinte pergunta: paciente, você o psicólogo pergunta para a mãe da paciente, né, se ela já havia
se comportado assim com outras pessoas. E aí, uma Uhum. das amigas que estava junto com a mãe comenta, né? No início, nós não percebemos. E assim foi indo. Primeiro foi com a mãe e depois comigo, mas como agora nunca. A mãe e a amiga diz que elas preferiram se colocar em segundo plano, né? A paciente começou a Uhum. colocar tanto a mãe quanto as amizades em segundo plano. Demorou um tempo para convencê-la, mas finalmente conseguiram levar ela no psicólogo. Beleza, chegou lá no psicólogo, né? Nós, enquanto especialistas, o que que a gente faz, né, Thaís? Uma entrevista Sim. bem estruturada, para a gente poder compreender o caso, para a gente poder identificar do que realmente se trata. E aqui não foi Qual que é a diferente. Então, o demanda psicólogo. inicial, né? Exatamente, vamos descobrir o foco. E aí, o psicólogo ele entra em ação, perguntando para a paciente: o que significa solidão para você? A paciente, então, ela responde: para eu ser eu mesma, ser importante, ser vulnerável. Prefiro ter maus amigos do que não tê-los. Nesse Aí momento, a paciente está mostrando que ela prefere estar mal acompanhada do que sozinha. do que sozinha. Ou seja, fazendo más escolhas, né? Ou as mesmas escolhas do que sozinha. E aí o Sim. psicólogo, ele pega e pergunta, né? Qual é o seu maior medo? Aí a paciente responde para a psicóloga que Luiz me deixe. A pior coisa que pode acontecer com alguém é não ter um parceiro. Aí o psicólogo pergunta novamente: você parou de fazer algo para agradar Luiz, que é o parceiro? Aí o paciente responde sim, e não porque ele me impôs. Eu não sei, é a minha maneira de pensar. Se você ama alguém, não está falando apenas do Luiz, mas deve estar disposto a fazer qualquer coisa para estar ou com aquele alguém, seja namorado ou amigo. Ou seja, ela foca só no relacionamento, né? Aí o Sim. psicólogo pergunta de novo: que coisas você parou de fazer? É, no caso, mudei de emprego para ficar mais perto dele. Me cancelei da dança para passar mais tempo com ele. Fui para outro país com ele, sem ter ideia do idioma. Não sei. É normal, né? Aí o psicólogo, como você reage quando discorda do seu parceiro sobre algo? A paciente responde: eu calo a boca, não digo nada para ele. Você costuma tomar decisões individualmente sem ter o seu parceiro ou a opinião dele? A paciente responde: não, eu sempre preciso de consentimento ou aprovação. Senão eu vou me sentir mal. Psicólogo, né? Você já teve alguns relacionamentos antes desse relacionamento com o Luiz? Sim, mas agora estou focada no Luiz. Há quanto tempo você está solteira entre um relacionamento e outro? Ah, no máximo uma semana. Você e seu parceiro têm amigos separados? Luiz sim, mas eu não. Bem, eu tenho a Marta, mas eu não saio mais com ela. Incomoda você que Luiz saia com os seus amigos sem você ir com ele? Sim e não. Você sabe, não porque ele precise de seu espaço, como ele já repetiu para mim em muitas ocasiões, e sim porque eu tenho medo que ele me deixe para ficar com outro. O que você costuma fazer nessas situações? Então, eu fico em casa. É claro que como ele sai da porta para fora, eu desejo que ele logo volte. E é por isso que eu escrevo para ele no WhatsApp, para me enviar fotos, ligo para ele para descobrir onde ele está e o que ele está fazendo. Durante esses 5 anos, o tempo que passou com seus amigos e família mudou desde que você esteve com o Luiz? Sim, a verdade é que por muito tempo, Marta e eu fomos unha e carne. Fizemos tudo juntas. Você sabe, né? Como minha mãe também, estávamos muito próximos. Alguém mencionou expressamente para você que isso aconteceu? Sim, minha mãe e a Marta. Como você se sentiu?
eu me senti mal. Eles não entendem que para eu ser eu mesma, eu preciso estar com o Luiz. Isso é, para mim, a coisa mais importante. E há momentos na vida em que você quer apoio em alguém. Precisa lutar para isso. Você tem algum objetivo, ou algo que deseja alcançar no futuro? Sim, pretendo ter uma família com o Luiz. Então, gente, nós trouxemos esse caso clínico para que a gente já consegue perceber, né, muitas coisas que estão aí. E aí, no Uhum, nosso dia a dia, e principalmente estudando sobre isso, para falar sobre isso hoje, a gente acaba por se deparar, né, Thaís, que alguma sim. vez na vida a gente sofreu ou esteve em dependência emocional por alguém ou por algo. E é Uhum, muito confrontoso no nosso dia a dia a gente conseguir compreender que viveu essa dependência e o que fez para sair disso. E sim. aí, hoje eu gostaria que a gente falasse um pouquinho aqui nesse momento o que é essa dependência, né? Trazer para as pessoas, de fato, o que é a dependência emocional. A gente viu aqui Uhum, nesse caso o quanto a pessoa tem um apego, né? O quanto a pessoa tem uma renúncia de si mesmo pelo outro. Como que sim. você percebe isso, Thaís? É interessante porque, nesse caso, a paciente, né? Ela tinha pouco tempo que ela havia saído de outro relacionamento, logo engatou, né? Em outro relacionamento. Como que a gente pode perceber a Exatamente. dependência emocional? Quando a pessoa deposita todas as expectativas e as felicidades dela na mão do outro. Ela condiciona o outro a estar, né, nessa posição. E aí ela deixa de fazer algumas questões, né? O que a gente pode perceber nesse caso? A exigência de atenção, que são dos sintomas muito comuns, né, Ana? Né? Isso. A questão do ciúme com os amigos também, né? Essa exigência por atenção, né? Essa necessidade de atenção. É importante também a gente dizer que a dependência emocional, ela vem, né, aí de encontro com ela é vista, né, como uma condição comportamental e emocional em que a gente começa a responsabilizar o outro por questões que são nossas. Então, às vezes, Sim, escolhas que eu preciso fazer, eu não consigo fazer, escolhas minhas, né? Escolhas que eu consigo fazer, que eu preciso fazer, eu deixo. Eu estava pensando, né, enquanto eu estava estudando sobre isso, até a questão do esmalte, né? Às vezes a gente está um pouco indecisa. Bem, que cor que eu coloco? E aquilo sim, começa a ser algo que você se torna dependente da pessoa porque você entende que você quer passar uma cor de esmalte para agradar ele e não se sim, agradar, né? Para que ele te ache bonita, te valorize. Então é importante a gente identificar que a dependência emocional, ela vem nos comportamentos, ela vem na forma como a gente age, ela vem na forma uhum, como a gente se expressa e na responsabilidade que às vezes a gente joga ao outro, né? sim, Nesse caso aqui ficou nítido, né, a necessidade de estar com a pessoa, o quanto, né, a paciente ela coloca o Luiz ali, né, que é o namorar. figurante, é o namorado, o quanto ele é o ator principal, o protagonista da vida dela. E a Sim, dependência emocional é basicamente isso. É importante também, né, Thaís, que todos nós, em algum momento da vida, a gente teve algum momento de dependência, uhum, né, emocional, afetiva, é comum. Só não é comum quando começa a trazer prejuízos, né? sim. E é interessante observar também que na fala dela ela traz, ele nunca me exigiu. Eu que acho que tem que ser assim. Então o outro não exige esse tipo de comportamento. A pessoa, por achar que esse outro quer que ela tenha aquele comportamento, ela passa a agir de determinada forma para agradar o outro sem que ele peça. Então esse comportamento vai sendo reforçado, né? Teve uma pessoa que comentou aqui, gente, para quem está chegando agora, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. É um momento da gente compartilhar as angústias, né, Thaís? Da gente Sim, falar mesmo dos nossos relatos de vida, da gente trazer, porque esse é o momento.
Teve uma pessoa que falou, né? Acabei de perceber que estou passando por isso. Que bom que percebeu, né? No começo do meu namoro, eu usava tons bem fortes de esmalte. O primeiro presente que o rapaz me deu foi um esmalte bem clarinho. Com isso, entendi que ele gostava e comecei a usar só cores claras. É uma dependência, né? É um início de Sim. dependência, porque eu começo a entender em pequenas ações do outro que aquilo que ele traz para mim, ou numa fala, ou em presentes, é aquilo que eu tenho que ser. Né? Eu me coloco em uma posição de vida que não é minha, mas do outro. Uhum. Né? E às vezes nem era isso, às vezes ele só queria que você usasse aquele esmalte, mesmo sabendo que você gostasse de escuro, e isso não te impediria depois de continuar usando o escuro, né? Mas é bom, muito obrigada, Roberta, pela contribuição, porque é esses pequenos detalhes que a gente acha que é comum, que não é, né? Que não pode ser. E aí a Uhum. gente traz aqui algumas características, né, Thaís? Alguns sintomas Sim, da pessoa que é dependente. No caso, já deu para a gente perceber o quanto a necessidade de atenção interfere, né, sim. na quantidade de dependência. E aí existem vários outros. Uhum. A gente pode observar a questão também da dependência na questão de tomar as decisões sozinhos, né? Porque a pessoa tem dificuldade em tomar uma simples decisão. Por exemplo, a questão que o Roberto trouxe, né, do esmalte, foi uma forma Uhum, de deixar o parceiro tomar a decisão para ela, né? A questão do dizer não, porque o dependente emocional ele tende a ter dificuldade para dizer o não. Ele dizer sempre diz não. o sim para todo mundo. E aí, quando ele acaba dizendo o sim para o outro, ele está dizendo o não para ele mesmo, né, Ana? Exatamente. Sem contar também que essa dificuldade em dizer não resulta, né, nas escolhas que a gente começa a tomar, que são sempre repetidas e sempre muito prejudiciais. Então a gente Uhum, começa sempre a ter um padrão de escolha, fazer sempre a mesma escolha, seja do uhum, perfil da pessoa, né, ou até mesmo em tudo que diz respeito a nós. E isso, de alguma forma, acaba por uma procrastinação de quem a gente é. A gente começa a procrastinar a gente em prol do outro. Então, o que que é uhum, importante a gente entender? Que a dependência emocional, ela gira não é em torno de mim, é em torno do outro. Né? Eu faço para o outro, eu vivo para o outro, eu me atento para o outro. E aí, enquanto isso, eu, né, a minha voz, a minha autoestima, quem eu sou, o que eu preciso, fica, passa, né, é deixado de lado. uhum. A inferioridade também, né, Thaís? A pessoa Sim. que é dependente emocional, ela tem essa questão, né, inferioridade, baixa Uhum. autoestima. É interessante falar da questão da pessoa que tem, ela é dependente emocional, ela sempre vai se colocar em segundo lugar, em todas as situações, né, Ana? Porque ela vai Isso, fazer tudo para o outro e pelo outro, com o objetivo de manter essa pessoa por perto e alimentar essa dependência. Porque é importante a gente falar também que a pessoa que está num relacionamento de dependência emocional, ela sempre vai precisar de uma pessoa que deixe ela dependente e a pessoa que seja a dependente. Porque é uma relação de troca, né? É como se um estivesse alimentando isso no outro, né? exatamente. É importante também a gente identificar as oscilações de humor, né? Um dia a pessoa tá bem, outro dia ela já não tá. E aí isso Uhum, causa uma instabilidade no relacionamento, né? Isso causa um sentimento de culpa, né? A pessoa às vezes se desculpa muito por tudo, é uma insuficiência, uma incapacidade. Ali naquele caso que a gente trouxe no início da live, fica evidente a insegurança. E ela traz, uhum, né, a questão do medo, né? O quanto ela tem sim, medo e ela manda mensagem no WhatsApp o tempo todo, pede para o cara mandar a foto de onde ele está, do que ele está fazendo, como forma de assegurar que está ali aonde que realmente ele disse. Então gera essa uhum, desconfiança, gera essa insegurança e até uma falta de controle emocional, né, Thaís? Uma sim, falta de reconhecer o seu próprio lugar. sim. E aí entra a questão do ciúme também exagerado, porque o dependente emocional, ele tende a ter um ciúme exagerado, para uma forma de controlar aquele parceiro dele, no caso do caso que a gente trouxe, porque era um relacionamento de dependência emocional amorosa, né?
Eu acho que travou. Ah, voltou. Tinha dado uma travadinha, mas voltou, tá? Uhum. Exatamente. E aí vale a gente entender, nesse contexto, trazendo um pouco, né, do que a gente vive hoje em dia, a questão de roupa também. Né? Não, Sim. você não vai sair com essa roupa. Não, você não pode fazer isso. Por que que eu não posso? Uhum. Né? Por que que eu não devo sair assim? Então, essas questões também, quando muito assumidas ou quando muito não vistas, quando a gente vai deixando, se torna uma dependência também, porque eu passo a fazer, eu passo a usar a roupa que o cara quer, eu passo a usar a cor de batom que ele mais gosta, e as coisas não funcionam assim, né? O eu Uhum. tem que existir, o eu precisa ter voz também. A Raquel trouxe Uhum. aqui para nós. Isso vale para qualquer tipo de relação, amizade, família e amores? Sim, Sim. né? Nós sabemos que existem tipos de dependência emocional. E aí entra, né, a dependência social, que envolve os nossos círculos de amizade, a dependência emocional e a dependência afetiva, que se diz em torno de casais. Né? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque, por exemplo, na dependência que a gente vê muito adolescente, né, Thaís? Você que atende muito. Sim. Essa dependência social. Ah, o meu amigo está fazendo, eu também tenho que fazer, Tem a né? necessidade de aceitação, né, forte. A Liliane trouxe uma questão interessante, que ela conhece uma pessoa que até o corte de cabelo e a cor quem escolhe é o marido. Então a pessoa está deixando mais, né, dependente ainda das escolhas do marido. Por que, que ela mesma não pode escolher o corte de cabelo e a cor que ela vai usar? Por que, que tem que ser ele? Porque ela está numa relação de dependência muito forte com esse marido aí. A pessoa, quando está nessa dependência, ela nem percebe. É exatamente isso, Livita. Ela nem se percebe mais, ela não consegue se enxergar como foco de nada. Né? Ela não consegue, de alguma forma, se permitir viver para ela. Né? Igual essa Uhum. pessoa que deixa o cara escolher o corte de cabelo. É uma outra questão também, né, Thaís? Que a gente sofre Sim, muito enquanto mulher. Ah, não, você tem que ter o cabelo grande. sim. Não, eu tenho que ter o cabelo do tamanho que eu quiser. E é isso, é meu, é o meu corpo. E aí a gente que escolhe se fica nessa relação em que o cara quer escolher o tamanho do seu cabelo ou não, né? E quando a pessoa está em dependência, ela não consegue ter essa autonomia sentimental e afetiva para dizer, não, eu não quero mais. Não, isso não me pertence. Não, isso é uma relação que está se tornando tóxica. Ela não consegue enxergar isso, né? Sim. E aí muitas pessoas perguntam, às vezes, a causa, né, Thaís? Da onde que vem? O que que causa essa Uhum. dependência emocional? Essa dependência emocional, né, ela pode estar correlacionada com a história de vida dessa pessoa na maioria das vezes, né? Porque essa dependência emocional ela começa lá na infância, quando a criança tem o excesso de atenção dos pais, porque não é uma coisa que é bom super proteger os filhos, né? Porque quando você super protege o filho, você está ensinando para ele que ele não dá conta sozinho. A proteção ela é interessante, mas em excesso não é legal, né? E aí ela pode também ter questão de trauma. Se a pessoa vivenciou na infância dela ou dentro da história de vida dela relações dessa forma, ela pode também reprisar isso na vida dela. Não é mesmo? Exatamente. Sim, Thaís. E aí, vai aqui também um alerta para os pais que estão assistindo, né? Que essa dependência afetiva, como a gente trouxe aqui, que existem tipos, né? Existe aí a Uhum, dependência afetiva relacionada aos casais, existe aí a dependência social, que é relacionada ao nosso círculo de amizades, e existe sim, também essa dependência que a gente pode dizer familiar, em que os pais não permitem que os filhos voem, né? Não uhum, permite que os filhos tenham autonomia para escolher, e tudo começa ali, né? No material escolar, às vezes. Não, eu sim, vou lá e compro. Não, vai ser do meu jeito. Não, ele vai vestir essa roupa hoje. Não, ele não uhum, pode fazer isso, porque ele não dá conta. Então, tudo começa nesses pequenos detalhes, que são detalhes de autonomia, né, e de responsabilidade,
que os pais, de Uhum. alguma forma, tentando até acertar, às vezes, né, Thais, que a gente também não pode culpar os Sim, pais por tudo, mas que deixa um alerta aí para a forma de criação emocional, é, às vezes esse filho, ele cresce, ele busca uma pessoa para se encaixar nisso que ele foi criado. Então ele não vai buscar uma esposa, ele vai buscar uma empregada, né? uhum. Às vezes ele não vai buscar uma pessoa para estar junto, ele vai buscar uma pessoa que consiga administrar aquilo que ele não consegue. A gente Ou entra ele naquela velha frase, né? Eu quero uma esposa igual a minha mãe, que faz tudo pro meu pai. É muito comum a gente escutar isso é no muito consultório. comum. É muito comum. Eu quero uma pessoa que seja igual a minha mãe. Não vai ter, gente. Não vai existir. Então é muito Uhum. importante a gente identificar isso, porque essa pessoa adulta, a gente está falando muito do homem, né? Mas tem mulher também. Essa pessoa adulta, ela vai crescer e ela vai buscar uma pessoa para externalizar tudo isso em forma de dependência. Então chega Uhum. uma fase que a gente tem que deixar a criança se permitir, né? Porque senão se torna aquele homem controlador, se torna aquela mulher extremamente dependente, é, né? Cheia de situações aí que vão desencadeando. E sem falar também naquele que pode se tornar também aquele adulto que cresce, mas não cresce. Ele cresce, mas tudo o pai e a mãe tem que tomar conta, né? Sim, Tudo o pai e a mãe tem que correr atrás. Então é muito importante a gente identificar que a causa maior para a dependência emocional vem, igual você disse, Thaís, do nosso histórico familiar, da nossa sim. estrutura, da forma como a gente foi criado, né? E é legal também falar da questão da dependência emocional na família, porque a maioria das pessoas que tem essa dependência emocional na família são lares que são ansiosos. Então, o pai e a mãe são pessoas ansiosas, eles vão passar esse comportamento ansioso para os filhos, e os filhos vão entrar dentro desse comportamento ansioso, vão estar reprisando. O que o ansioso faz? Ele tem sempre medo daquilo que não aconteceu. Ele tem medo de tomar decisões. Então, na maioria das vezes, um lar ansioso pode projetar também uma dependência emocional na família. E sem falar também na questão dos lares conflituosos, né? Que Sim, acabam, que a pessoa cresce ali, ela quer procurar uma pessoa que seja tudo o que ela não teve. Calma, paz, tranquilidade. Então, a primeira pessoa que aparece é aquela ali mesmo que eu vou me apegar, vou me intoxicar e vou viver para ela. É isso uhum, que começa, né, o processo de dependência emocional. Para quem está uhum, chegando aí agora, nós estamos falando hoje sobre dependência emocional, né? Nós falamos um pouquinho do que é, falamos dos sintomas, falamos das causas. E aí, Thaís, é muito importante também a gente falar dessa questão do quanto o padrão social, né, o tradicionalismo, de alguma forma, ele implica nessa dependência. Né? Nós fomos uhum, criadas, principalmente por serem mulheres, nós fomos criadas, assim, culturalmente falando, né? Eu não falo que a minha criação foi assim, mas culturalmente. Não, a mulher, ela tem que sociedade lavar, patriarcal, né? patriarcal, ela tem que lavar, passar, cozinhar. E aí, né? E o sentimento? Uhum, E a questão da independência que nós estamos conseguindo agora, aos poucos, né? Hoje, uma mulher que ela consegue sobreviver, que ela é independente, ela às vezes ela não é tão vista, né? Ela tem as pessoas têm uma outra visão dessa mulher e que uhum, nós precisamos de alguma forma identificar que não, nós precisamos a cada dia enquanto mulheres buscar o nosso espaço mesmo. A sim, dependência emocional, gente, quanto mais, né, intensa, a gente entende que menos a gente faz, menos a gente se uhum, permite viver. Quantas uhum, mulheres que a gente vê aí, né, Thaís, dentro de casa, que tinham sonhos, que tinham vontades, que tinham coragens, e não foi, não perdeu. aconteceu, perdeu, por conta talvez de uma dependência emocional. Então é Uhum, muito importante a gente pensar nisso, né? O quanto dos nossos sonhos nós estamos, de alguma forma, valorizando, quanto nós estamos realizando enquanto pessoa também, né? Como eu disse, existem aí os tipos de dependência, né? Como que tá as suas amizades? Elas te uhum, influenciam, né? Dentro de casa, os seus pais ali,
eles conseguem te tratar de uma forma tranquila, né, para que você se sinta seguro e que você cresça uma pessoa segura e independente? Como que tá Uhum. isso? Então, acho que são pontos que a gente começa a identificar como importantes, né, Thais? Sim. A questão da dependência emocional no meio social é interessante, né, Ana? Porque existe a necessidade de ser valorizado nas relações sociais, né? De amizade, né? De ser aceito em Uhum, determinado grupo, né? Porque o que sustenta esse vício na dependência emocional é essa questão de necessidade de ser aceito pelo outro. O que o outro espera de mim, né? Por que a pessoa não dá conta de estar no individual? Teve até uma novela uns anos atrás, aquela Mulheres que Amam Demais, né? Tem o exemplo daquela uhum. personagem Heloísa, que é muito forte, né? Foi transmitida pela Globo, e ela não dava conta de fazer nada. Olha o nível que ela chegou, né? Com o marido dela. Ela seguia ele, ela vigiava ele o tempo todo, e ele nem estava fazendo nada, mas ela era tão dependente dele, né? Para fazer as Exatamente. coisas. E a gente começa a perceber, né, que as pessoas que sofrem da dependência emocional, elas se Uhum. anulam. Elas se Sim, anulam, elas perdem a noção da racionalidade para viver, né? sim. A Livita trouxe aqui para nós. E além da dependência emocional, né, por medo de não conseguir, por medo de não tentar, que isso acaba, uma dependência gera a outra, né? Ela começa a anular, Uhum. ali, é um sonho. Uhum. Uhum. Aqui, Thaís, travou aí. Travou que para mim quando você estava falando também. Ah, voltando. Então é muito importante a gente entender que uma dependência acaba gerando a outra. Teve uma pessoa Uhum. que perguntou aqui, né? É difícil acabar com a dependência emocional? Nós vamos falar agora, né? Como lidar, como evitar essa Uhum. dependência emocional. Sim. Primeiro ponto que a gente precisa identificar. Gente, voltou? O pessoal tá falando que travou. Será que não estão me vendo? Tá travando Voltou? ainda. Tá travando? Tá. Oi? Tá travado? Tá conseguindo me Agora tá ouvir? falando. Só sua imagem, o seu som tá bom, mas a imagem não tá muito boa, não. Não tá muito boa, não. Então vamos que vamos. Então é importante também a gente identificar como evitar, como lidar com isso, né? Foi até uma das perguntas, né, Thaís, que uma das seguidoras te Sim, enviou na sua caixinha, sim. como, para mim, eu acho que foi para mim, como lidar com a dependência emocional. E aí é importante a gente falar um pouquinho, né? Uhum, sim. É a primeira coisa para lidar com a questão da dependência emocional é se reconhecer estando na dependência emocional, né, Ana? Porque se a gente não Isso. toma consciência de que está numa dependência emocional, a gente não dá conta de fazer nada. A gente tem que reconhecer os nossos sentimentos e o porquê que a gente se encontra nessa dependência emocional. E além de reconhecer que estamos nessa dependência emocional, aceitar. Porque a gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Exatamente. Então, o primeiro ponto é a gente identificar que a gente está ali em um relacionamento que envolve uma dependência emocional, ou que a gente está em dependência emocional, né? Seja pelo fato de não Sim, conseguir viver longe da pessoa, seja talvez pelo fato de você fazer sonhos, construir sonhos, mas entender que a pessoa faz mais parte do seu sonho do que você mesmo, né? E aí é a gente conseguir identificar essa dependência. Logo depois que a gente identifica essa dependência, é importante a gente buscar uma ajuda, né? Claro que também precisamos analisar os nossos vínculos,
né? Identificar as nossas escolhas que estão sendo prejudiciais, porque existem algumas Uhum, escolhas que causam a dependência emocional, né? É, é importante também a gente entender o quanto a gente tem que ser responsável pela gente, né? Essa uhum, valorização de quem a gente é muito importante. Valorizar quem a gente é, valorizar os nossos sonhos, os nossos desejos, né? Identificar que nós precisamos construir a nossa própria história. E as uhum, pessoas que a gente vai convivendo, elas vão fazendo parte da história e não sendo a nossa história, né? sim, Isso é muito importante. Autoconhecimento, né, Thaís? Não tem como sim, falar, eu saí de uma dependência. Não tem. A gente precisa se conhecer, a gente precisa identificar o que precisa ser enfrentado, a gente precisa identificar os pontos que não estão equilibrados, os pontos que estão uhum, te trazendo prejuízo, né, emocional. Eu falo muito para os sim, meus pacientes que o primeiro passo para você identificar que uma coisa não está boa é o quanto de prejuízo que essa coisa está te causando, né? O uhum, quanto você está saindo prejudicado, seja financeiramente, emocionalmente, e colocar aí na balança tudo isso. sim. É, a Livita colocou aqui que é importante identificar e ter coragem de enfrentar. Se colocar em primeiro lugar, sim. Porque quando a pessoa está dentro da questão da dependência emocional, ela sempre vai colocar o outro em primeiro lugar. E ela vai se colocar, na maioria das vezes, em último lugar, né? E quando você faz isso, não é o correto. Dentro, para você superar essa questão da dependência emocional, é você perceber que você tem o controle de si, que você dá conta, reconhecendo as suas necessidades emocionais. Porque quando você reconhece as suas necessidades emocionais, você percebe que você é capaz, que as suas decisões que vão valer a pena, assim, não colocar o outro para decidir por você. Exatamente isso. É viver a vida, né? É ter atenção plena naquilo que é seu, naquilo que te pertence. A Sim, ajuda psicológica ela é muito bem-vinda nesse momento. Porque às vezes nós sabemos que estamos em dependência emocional, mas a gente tem uma dificuldade de reconhecer e de buscar ajuda. Mas é muito importante buscar ajuda enquanto é tempo, né? Porque se trata da sua vida, se trata dos seus sonhos. É igual essa questão que a gente trouxe no início aí do esmalte, né? É um detalhe pequeno, uma coisa assim que é boba, mas que eu, enquanto estava aqui estudando sobre, eu falei, gente, é uma coisa que às vezes eu faço muito e que eu não percebo que, né, me torno dependente, porque já gera uma indecisão dentro de mim, gera uma insegurança uhum, dentro de mim. Então é muito importante a gente identificar isso, né? Essa autonomia, essa independência. E aí, se vocês quiserem participar mais, trazer aí exemplos para a gente poder falar aqui, fiquem à vontade. Tivemos duas perguntas, né, Thaís, da sua caixinha. uhum. Antes de a gente falar das perguntas, eu queria pontuar uma coisa que é interessante, porque a gente está trazendo a Claro, questão da dependência emocional só para o campo feminino. A gente está vivendo uma época agora com a pandemia que é interessante a gente observar o tanto de feminicídio que está tendo também. Por que está tendo esse tanto de feminicídio, Ana? Porque na maioria das vezes esses parceiros agressores são parceiros dependentes emocionais da parceira. E aí eles não aceitam a questão da separação. E como que eles tendem a reagir? Com agressões físicas, né? E buscando fazer com que essa agressão física a parceira não vá embora, chantageando ela, né? Usando agressões e perseguição para evitar de fato que a parceira vá embora. exatamente. É um outro ponto também que eu lembrei aqui de falar, que é muito importante, que já que nós estamos nesse áudio de feminicídio, que não é bacana, que não é legal, que é importante a gente repensar mesmo nos nossos relacionamentos. Acredito que a gente vai viver 100 anos com a pessoa e não vai conhecer ela totalmente. E não é nossa obrigação conhecer a pessoa totalmente, mas a gente precisa ser respeitado na nossa individualidade, né? A gente precisa ser respeitado naquilo que é nosso. Independente se você traiu, se você, sei lá, fez alguma coisa que não vai de acordo com o seu valor, sai fora, né? É melhor sair fora. Não usa a violência como uma forma de resposta para nada, né? Nós não Uhum, devemos usar a violência como uma forma de resposta e como uma forma de força.
né? Muito pelo contrário. E aí é importante a gente falar também nessa questão da dependência emocional, que está associada também, Thaís, a muitos distúrbios alimentares, né? Que entra nessa questão do padrão social. Nos transtornos de ansiedade, a gente percebe que muita gente que Sim, procura a gente vem, né, de um histórico ali de um relacionamento que já veio. E também os casos de depressão que levam ao suicídio por conta da dependência emocional, né? A gente se vê sim. tão. Aquela famosa assim, se ele não me quer, eu vou me suicidar. A gente escuta isso muito no consultório, né? Uhum, sim. E tem aquela outra frase também: se não for meu, não vai ser de mais ninguém. Que Sim, também é uma forma de dependência emocional, né? Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas relações, com a forma como a gente se entrega para as nossas relações, a forma como a gente se apega às pessoas, né? É um processo difícil quando você está dentro de uma dependência emocional, porque você não consegue enxergar outro foco a não ser a pessoa, né? Mas sim. não é impossível. É possível sair da dependência emocional, né? E o primeiro passo é identificar que está dentro dela. Teve uma pergunta aqui que qual a melhor forma de aconselhar uma amizade que passa por esse problema? A gente vive muito isso, né? Às vezes você está percebendo que o seu colega ali do lado ele está vivendo um relacionamento, uma dependência emocional, mas você fica um pouco assim receoso ou receosa de como falar, né? De como ajudar. Uhum. E aí, o que que você pensou, Thaís? O importante é você apoiar ele, ter empatia nesse momento, né? Porque na Uhum, maioria das vezes, as pessoas que estão passando pela dependência emocional, elas não gostam de falar sobre o assunto por conta do medo do julgamento, que é uma questão muito forte na sociedade que a gente vive, né? Sempre o medo do outro estar julgando, o que que o outro vai pensar de mim. Ter empatia é uma das primeiras coisas para ajudar essa amiga. E segundo, mostrar para ela que ela não está sozinha, que ela pode ter a ajuda de um profissional para poder ajudá-la. Porque faz a exatamente. diferença. Quando você se conhece dentro do processo, você olha para ele, você consegue entender que você está dentro do processo, aceitando ele, você modifica ele. Se você não consegue aceitar o processo, você não vai dar conta de modificar. Bem isso, eu acho que a empatia, né? Você conseguir conversar com a pessoa com jeito, mostrar para ela o que ela está tendo de prejuízo na vida dela, de alguma forma também perceber que não é a força, né? Não é você falando com ela de um jeito, é jeito, né? Ó, eu tô percebendo que você tá assim, 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 não acho melhor procurar uma ajuda, tô vendo que você não tá sonhando mais, não tá tendo metas, né? Tô percebendo que você tá emagrecendo, ou que você tá, né, comendo muito, você tá muito ansiosa. Não seria melhor você procurar ajuda? Então, existem formas dentro de um diálogo, dentro de uma conversa, que podem, né, e são curativos, né, que levam a Sim, pessoa a compreender o quanto ela precisa e o quanto ela pode se libertar disso, né? sim. É interessante parar para observar também alguns casos, né? Porque, como eu dei o exemplo das mulheres apaixonadas lá, né? Das mulheres que amam demais, existem grupos de apoio também, né, Ana? Formadas, Sim, né? Com relação à amadas. dependência do parceiro, né? Esse grupo acontece, se eu não me engano, uma vez por semana. Não sei como que está na pandemia agora, mas é um grupo de apoio. Porque quando você se sente apoiado e percebe que várias pessoas passam pela mesma situação que você percebe que você não está sozinho, né? E fica mais fácil, né, Thaís? O processo, ele fica mais leve. Uma outra dependência que a gente até não mencionou aqui, mas que é muito importante a gente falar, são das dependências emocionais que ocasionam dependências físicas. Como, por exemplo, a pessoa que está passando por uma dependência emocional e que ela vai procurar esse vazio e que ela vai, de alguma forma, curar essa dependência na bebida, que se torna uma dependência, né, química. Ou às vezes ela está passando ali por um problema, vou fumar um cigarro. E aquilo começa a ser um vício, né? Sim, Ou percebe que por medo
ou para sair ali da realidade, uma forma de fuga da realidade, ela começa de alguma forma a usar drogas ilícitas, né? Ou a pessoa começa a comer muito por se sentir ansiosa porque não está conseguindo ficar sem o outro uma hora que ele foi para o futebol. Uhum. Então, existem formas de dependências psicológicas, né, de dependências emocionais, que acabam por uma dependência acaba por desencadear outra. Né? A gente vê Sim. muito caso no consultório de... Pode falar, Thaís. Essa questão da dependência que você trouxe é interessante porque geralmente os excessos escondem uma falta. Exatamente. E aí, quando esse excesso esconde uma falta, é interessante porque eles são projetados, né? São Geralmente na projeções. bebida. Alivia naquele momento que a pessoa está utilizando o álcool, alivia o cigarro e outras drogas, né? A cannabis, que é uma coisa muito comum também, né, Ana? Uhum, Porque ela isso. relaxa aspas. Só que vai ser um prazer momentâneo. Passou o efeito daquilo, você vai continuar sentindo em excesso, né? Exatamente. A mesma coisa é a alimentação, né? Tem gente que ali às vezes desencadeia um transtorno ansioso alimentar por uma dependência emocional. Outras Uhum, pessoas desencadeiam uma dependência química ou por álcool, drogas, por uma dependência emocional, para curar um vazio, para satisfazer ali uma sim, necessidade do momento, né? Então a gente precisa muito pensar nos nossos hábitos, precisa muito identificar na nossa vida o que nos faz dependente. Né? Nós sabemos sim, que a pessoa ali que ela está no momento de dependência, ela não está curando algo, ela está ali abrindo talvez mais uma ferida, né? Uma forma de ferir mais ainda. Então nós ela precisamos entender. projeta nos excessos, né, Ana, o que ela está sentindo na dependência. Então é interessante observar isso também. Exatamente. Tivemos aqui a outra pergunta, que é o seguinte: a dependência emocional te faz acreditar que há sentimento verdadeiro pelo outro ou há de fato? Então, é como se assim, se a dependência emocional fizesse só a gente acreditar que sente algo muito grande, mas que não sente. Seria Uhum, mais ou menos isso a pergunta, né? E aí sim, leva a gente a refletir que de início, né, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente se apaixona por uma pessoa, à medida que a gente vai convivendo, vai conhecendo, se a gente gosta, se a gente tem uma afinidade, a tendência é o quê? Criar um sentimento, criar um elo, né? Tudo começa na paixão e depois se transforma em amor, e assim vai evoluindo. Então, de início, quando você tá ali, acaba que você cria um vínculo, cria um afeto, sim. Só que a dependência emocional, ela não vem diretamente no início do relacionamento, né, Thaís? É um outro ponto importante. Ela uhum, vem no desenrolar do relacionamento, no desenvolvimento. Por uhum, quê? No primeiro momento, a pessoa ela não vai falar do seu esmalte. Ela vai deixar para falar o momento que ela te conhecer bem. Né? Ela não vai falar de algo em uhum. você que ela não gosta muito ou não tem muita afinidade. Então é importante a gente identificar que não é que ela faz a gente acreditar no sentimento. E pode existir esse sentimento, mas é a forma como a gente lida, é a forma como a Uhum. gente se ama dentro do amor do outro. Né? É A, uma Ana, frase que eu uso muito. Ah, a Livita colocou assim, prestar atenção em nós, né? E tem a questão da dependência sexual. Por que a dependência sexual? Porque às vezes a pessoa está tão hum, acostumada com aquele parceiro que ela só consegue transar com ele mesmo, né? Ter aquela relação com ele. Ela não consegue ver outras possibilidades. E aquele parceiro se torna dependente dela, né? Ela se torna dependente daquela relação com aquele parceiro, né? daquele jeito, né? Ela habitua e ela acredita que aquilo ali é o que satisfaz ela. E aí, Uhum, psicologicamente, ela cria um bloqueio até sexual, né? De não sentir prazer, de não desejar outras pessoas. E aí vem o término do uhum, relacionamento e o que que ela percebe? Que ela não consegue mais sentir prazer nas relações. E aí o que era uma coisa se torna outra, né? E vamos trabalhar a questão do prazer, a questão da satisfação. Então, essa questão da uhum, dependência sexual também é muito forte. Né? E tanto para os homens quanto para as mulheres também. Existem muitos homens hoje que procuram a gente, né, enquanto psicóloga, né, Thaís?
Você que atende Sim, mais o público masculino, eu não atendo tanto, sim. mas tem essa procura, né? Em relação ao sexo, em relação a essa dependência afetiva mesmo, fala um pouquinho pra gente. Tem uma relação que é interessante quando os homens buscam os atendimentos, por quê? Eles projetam, né, na questão, muitas vezes, também dos casos extraconjugais, né? Ele precisa ter uma parceira fixa, mas ele precisa de manter os casos extraconjugais. Então, essa relação fica uma relação de dependência também, né? Porque com isso tudo, ele está projetando no outro as expectativas, porque, como você mesma disse, os inícios das relações não têm a dependência, elas são construídas ao longo. E aí, quando ela é construída, ela percebe essa dependência. Exatamente. E aí é importante a gente salientar também, né, Thais, o quanto isso causa um sofrimento psíquico, né? O quanto isso traz e remete a uma insatisfação, né? Uma vida vazia, talvez. Uhum, Porque quando eu tenho essa necessidade de buscar, né, de alguma forma estar dentro de um relacionamento, mas buscar outras relações, isso também é uma forma de dependência, como você disse. Né? Isso uhum. também traz prejuízos. É uma falta de empatia, respeito consigo mesmo, né? A questão da reciprocidade. E hoje a gente vive muito isso, né? Há uma procura muito disso. Nossa, eu tô vivendo um relacionamento, mas eu tô tendo uma fé com outra pessoa. E aí? Né? O que que eu faço? Eu termino com as duas, eu termino só com uma, mas eu gosto de uma por causa disso, eu gosto da outra por conta daquilo. E aí? O que que eu faço? E aí, gente, que a gente já está finalizando a nossa live, que eu acho que é importante a gente levar em consideração o quanto o nosso olhar ou o quanto a gente tem olhado para quem a gente é nas nossas relações. Né, os papéis que nós estamos ocupando dentro da nossa relação. É um papel realmente de marido, de mulher, é um papel de namorado, de namorada, ou é um papel de pai e mãe, né, de amizade. Como é que tá isso? Né? Conseguir Uhum. identificar o seu amor próprio dentro da sua relação, conseguir identificar a sua autoconfiança dentro da sua relação. É aquele você estar relacionando, mas com liberdade, né, Thaís? Porque tem a questão de projetar também no outro, né, a expectativa, porque existe a pessoa real e a pessoa que você cria dentro da sua expectativa. Nem sempre o outro vai Exatamente. estar disposto a suprir as suas expectativas, porque elas são suas e não dele. Então aí a culpa fica no outro. Nossa, mas eu dependo dele para fazer tudo. Mas você que depositou aquelas expectativas, pode ser que o outro não esteja disposto a suprir elas, porque é uma projeção sua e não dele. Exatamente. E aí vale a gente considerar o quanto a gente tem feito por nós dentro dessa relação. Eu estou conseguindo ser eu mesma? Né? Eu tenho a liberdade para ter o meu momento comigo, para ter o tempo que eu preciso para mim, para resolver as minhas coisas. Eu tenho os meus sonhos, né? Eu estou conseguindo viver os meus sonhos mesmo dentro dessa relação? Acho que é uma pergunta muito válida e que cabe uma reflexão, porque se você não está conseguindo ser você, se você não está conseguindo sonhar os seus sonhos, não está conseguindo ter a sua liberdade, talvez você esteja vivendo, né, uma situação Uhum. de dependência, né, Thay? Até que ponto o sonho é meu e até que ponto que o sonho é do outro, mas eu estou disposta a realizar o sonho do outro porque eu quero esse outro na minha vida. Isso vale para tudo, em todas as relações, de amizade, de trabalho, familiar, amorosa, porque na maioria das vezes a sociedade impõe que você esteja disponível para o outro, mas até que ponto que isso te faz mal ou que te faz bem? Exatamente. Mais alguma consideração, Teve um comentário da Thais? Emanuele aqui. O afastamento do companheiro real é uma realização de um parceiro imaginário, sim. Sim, Isso é aquilo que a muito gente cria, aquilo verdadeiro. que a gente projeta, né? Querendo ou não, relacionamento é isso. A gente vive achando que é o real, mas no fundo é o que a gente cria. E aquilo que a gente cria nem sempre é saudável, né? Nem sempre é nosso. Então vale aí a Uhum. dica. Thaís, alguma consideração final? E é só colocar que assim, os relacionamentos são construção, e eles são construídos no dia a dia, né? Então, se eu observo que não tem uma coisa que está funcionando de forma legal, vamos rever isso, vamos rever o nosso ponto de vista, vamos rever a questão
das nossas histórias de vida também, até que ponto que isso pode influenciar nas relações que eu estou construindo. Exatamente, Thaís. Eu acho que é isso, nosso recado foi dado, né? Se amem mais, se queirem, é, vivam quem vocês são dentro da relação. Se não tá vivendo, tchau, né? Já foi, já era. Uhum. E sempre, se você notar que precisa de ajuda, estamos aqui, né, Thaís, como forma de ajudar todo mundo. Sim. Gostaria de Buscar agradecer a ajuda profissional é interação. muito bom, né? É importante, né, Thaís? Sim. Eu gostaria Faz a muito de diferença toda. agradecer a sua presença aqui, Thaís, foi muito válido, um Obrigada assunto pelo muito convite. gostoso. A gente pode até repetir, porque eu acho que sempre tem mais alguma coisa para a gente falar. Sim, Sinta-se muito bem-vinda aqui sempre que quiser. Acredito que esse espaço é para isso, para esse tipo de troca, né? Para que as pessoas participem também. Estou muito feliz. Vão lá, vão conhecer o trabalho da Thaís, sigam a página dela. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aí, que interage, né, com o meu trabalho também, que participou da nossa live hoje. Raquel, a Livita, todo mundo, a Manu que chegou aí. Muito obrigada a todo mundo. Fiquem bem, precisando, estamos aqui. E quinta-feira que vem a gente tem mais lives. Maratonando Psi. Thaís, muito obrigada, viu? obrigada a você pelo convite, Ana. Foi muito bom ter esse diálogo, né? E é isso, gente. Busquem ajuda, porque a ajuda é importante. Vocês não estão sozinhas e a ajuda é sempre bem-vinda. Obrigada pela presença de Exatamente. todos vocês. Obrigada, Thaís. Até mais, gente. Espero que tenham Tchau. gostado. Tchau. Boa noite. Tchau.